Tudo bem contigo? Hoje, então, dando continuidade às atividades dos Zabbix, nós vamos realmente configurar os Zabbix e vamos aprender aí como criar templates, criar itens, triggers e vamos ainda associar tudo isso a um host e até mesmo criar gráficos. Então é muito interessante e conto aí com a participação de todos porque essa atividade é prática, correto? Nós teremos uma atividade para ser entregue referente a esta atividade. Então vamos lá? Antes disso, solta a vinheta. Bom, vamos lá então começar aí a configuração propriamente dita do nosso Zabbix, né? Primeiro, vamos clicar aqui em configuração e templates. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar um template. O template depois ele vai ser associado ao host. Então, quando a gente clica aqui em template, né, como a gente já viu na última aula, nós vamos ter aqui vários templates já prontos, mas não, nós vamos criar um nosso, certo? No canto superior aqui, do lado direito, eu tenho criar template. Eu vou clicar no criar template. O primeiro template que eu vou criar é um template referente ao próprio Apache, por exemplo. Eu vou dar um nome desse template de Apache e esse template vai aí abarcar todos os outros itens referente ao Apache, tá? Então vamos lá, eu vou criar um nome aqui somente para identificar o meu template Apache. 103 Apache. Lembrem bem, eu prefiro que vocês façam tudo já em letra minúscula, tá? Porque para não ter o problema do case sensitive. Esse nome visível é o nome que você quer que esse template apareça no monitoramento, tá? Ele não é obrigatório. Obrigatório é só itens que possuem esse asterisco, tá bom? Então eu não vou colocar nada aqui, porque daí ele vai simplesmente atender aí o nome que eu pus. O grupo, eu vou criar um grupo sem Linux, referente aí ao grupo do Linux, que depois eu vou associar todos os templates, né, do Apache, do NTOP e tudo, eu vou associar esse grupo sem Linux para facilitar a localização e para poder ter uma organização legal também dos nossos templates, né? Vou clicar aqui no novo, né, sem Linux novo, e posso até pôr uma descrição para esse grupo especificamente, né? Eu vou colocar aqui monitoramento servidor Linux, que eu vou criar aqui um template para monitorar o próprio servidor do Zabbix, tá? Terminado isso, eu dou um adicionar. E olha que ele já aparece aqui no início, porque eu coloquei uma numeração, né? Até para facilitar aqui a localização dele. Então ele já aparece aqui no início. Veja que ele não tem nenhum host associado. Ele não tem nenhuma aplicação, nenhum item, nenhuma trig, nenhum gráfico, nenhuma tela, nenhuma descoberta, uma web, tá? Isso porque nós vamos inserir nesse template aplicações, itens, triggers, gráfico, tela. Por enquanto eu só fiz um rótulo, né? Só fiz um template aí que vai estar atendendo tudo isso, certo? Bom, agora criado o template, né? Vamos agora criar aí os itens, né? No caso aí, para que a gente consiga realmente realizar o nosso monitoramento. Então eu vou clicar aqui no template e vou vir em itens, porque eu vou associar esse item neste template, né? Eu vou clicar aqui no item. Olha lá, ele já aparece aqui o nome do Apache, tá bom? Eu vou vir aqui no criar item. E vou clicar aqui, vou colocar o nome do item, né? Apache. Disponibilidade. Esse item, eu vou querer saber no monitoramento se o Apache está de pé. Então, eu vou monitorar o processo do Apache, né? Então, eu vou vir aqui e vou achar o proc num, processo num. Aqui. Proc num. No caso aqui, período de retenção do histórico, eu vou colocar 7 dias.
né? Porque eu acredito que isso é claro que você pode colocar menos até, você pode colocar mais. Isso vai depender muito do espaço que você tem em disco para log também, né? E 365 dias no caso do Apache. Esse mostrar valor é quando o valor ele acontece de uma maneira diferente, né? Você coleta esse valor, a MIB te dá um valor estranho às vezes e você precisa interpretar ele. Então você tem algumas opções aqui, mas você consegue alterar também esse valor. No caso da nova aplicação já está aqui Apache. E agora eu dou aqui adicionar. Tá? Eu vou dar um adicionar. Então ele já criou esse item, tá? Mas a grande questão é que o item ele precisa de uma macro. Porque olha só, que processo que ele vai pegar? Então, antes de construir a macro, eu vou vir aqui no meu Linux, eu vou dar um comando chamado sudo espaço ps, que vai listar os processos, olha. Ele lista os processos. Só que eu preciso de todos os processos ativos, então sudo ps-a maiúsculo. Olha lá, todos os processos. Olha aqui embaixo o Apache 2. Esse é o nome do processo do Apache, tá? Se eu quiser, por exemplo, descobrir com mais precisão, eu posso dar um pipe grep more, por exemplo. Opa. Pipe more. Olha lá. Eu consigo ler todos os processos, né? E eu consigo achar o nome exato do processo que eu queira monitorar. Ali eu tenho os Zabbix, eu tenho o Apache. Depois nós vamos construir uma trigger para monitorar o NTOP, por exemplo, né? Então ele vai estar aqui. Ele está aqui, quer ver? Olha, se a gente vier aqui e dar o comando pipe grep ntop, eu digitei errado aqui, pipe grep ntop, olha lá. Eu consigo monitorar o ntop, inclusive, tá? Eu posso criar um template para monitorar o ntop. E essa vai ser a atividade, né? Que a gente vai fazer aí no dia de hoje. A gente vai construir aí um template, um item, o host e vai associar esse monitoramento do ntop do nosso server, tá bom? Vamos lá. Então, depois disso, eu preciso aqui colocar o nome do Apache 2 aqui dentro. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no Apache. É como esse template está diretamente associado a esse servidor Linux, por exemplo. Eu posso vir aqui Ubuntu, porque o nome do processo está muito ligado à distribuição, né? Tem uns que é HTTPD e não Apache 2, tá? Então, eu vou colocar aqui Ubuntu, ou até um Ubuntu 20, por exemplo. A gente precisa clicar aqui em macro, né? Nós vamos dar aqui o nome para essa macro. O nome da macro sempre tem que ter esse formato, tá? Apache processo. E o valor da macro Apache 2. Eu clico em atualizar, agora essa macro já existe. Então, de novo, eu vou vir aqui em itens. Eu vou ter que inserir essa macro aqui, tá? Então, fica mais fácil se você colar também, copiar o nome dela. Eu vou vir em macros, Apache processo, vou dar um Ctrl C, né? Olha lá. Dou um Ctrl C, venho em itens. Venho aqui no meu item criado e eu venho dentro das chaves e vou colar a macro dentro da chave. Então, o proc_num ele vai pesquisar, né? Ele vai devolver o Apache processo. E por sua vez, o Apache processo, que é a macro,
faz referência global, né? A macro global está aqui no 103 Apache, no template de maneira global. Ele faz referência a quem? Ao Apache 2, que por sua vez é o processo do Apache. Bom, pessoal, criado agora o item, nós vamos criar a nossa trigger, certo? Então, olha lá, em templates, eu já consigo aqui já clicar direto na trigger. E vejam que não há trigger, né? Já aparece aqui o grupo, aqui o template Apache, então essa trigger vai estar composta, né? O template vai compor essa trigger também. Na parte de severidade é onde eu vou ter aqui as minhas informações referente ao aviso, né, que vai acontecer. Bom, no canto superior direito, criar trigger. O nome da trigger. Vou colocar um nome mais sugestivo. O Apache não está na memória. Isso significa que o processo saiu da memória. Se o processo do Apache saiu da memória do servidor Linux, isso quer dizer que o Apache caiu, né? Simplesmente parou de funcionar. Bom, a severidade é que se o Apache for um serviço de hospedagem, é desastre, né? Se o Apache é só de uma aplicação específica, por exemplo, um subsite ou algo assim que está vinculado a uma outra situação, eu posso dar média, eu posso... Isso aqui, a severidade está relacionada com o prejuízo, né? Se é algo que eu posso depois ver e tal, eu posso pôr até não classificada ou somente me informar. Aqui já é a atenção. O desastre é que parou o serviço, né? Imagina se eu estou hospedando um site de uma empresa e o Apache cai. E a expressão? A expressão é bem tranquilo fazer também. Eu vou clicar em adicionar. Eu vou vir aqui no item selecionar. Na verdade, a expressão sempre começa com o meu grupo, né? O Apache. Eu vou clicar aqui no item, porque eu vou estar monitorando esse item, porque a trigger, lembra que a trigger, ela dispara um aviso, né? É só o gatilho. Então, vou dar 2 cliques aqui, olha lá, ele já montou. E eu vou dar aqui inserir. Aqui, essas opções, por exemplo, a gente vai usar outros tipos, depois como exemplo, né? Lá, valor máximo de um período, last, tudo mais. O que a gente vai usar agora é o last. Inserir. Pronto, ele já montou para mim. Então a expressão é: se o processo Apache for consultado e faz parte do template, for devolvido 0, desastre. Certo? Basicamente é isso. Então ele vai ficar consultando o processo do Apache, consultando o processo do Apache. Sempre vai voltar 1. Ligado, 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 ligado. Quando voltar 0, desastre. Lembrando que lá atrás eu tinha inserido 30 segundos. Então, a cada 30 segundos, ele vai fazer uma consulta se o processo do Apache está ativo. Correto? Feito isso, eu posso inserir uma descrição explicando. Isso é muito bom por causa da documentação, né? Terminado, eu dou um adicionar. Olha o que vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui já o desastre. Apache não está na memória. Então, o aviso, a informação que vai aparecer, o Apache não está na memória. A expressão está aqui. Quando devolver 0, ele vai aparecer o Apache não está na memória e desastre. Outra coisa importante também, vou voltar aqui na trigger, que são as dependências. Imagina que você tem um template que consulta temperatura do processador, quantidade de erros da placa de rede, tudo ao mesmo tempo. Quantidade de processos em memória. E de repente, a máquina inteira é desligada, por exemplo. Então, esses itens de quantidade de temperatura do processador, quantidade de itens na memória, depende da máquina estar ligada ou não. Se não, sabe o que acontece? Quando a máquina é desligada, começa a disparar um monte de erro de memória, um monte de erro de processador, porque o Zabbix, ele não entende isso, né? Ele vai olhar lá, não tem processador, vai dar o erro. Ele vai olhar, não tem memória, vai dar o erro. Mas isso tudo está hierarquizado, né? Tem uma hierarquia com a máquina estar ligada ou não. Entendeu?
Então, isso é muito importante depois criar as dependências baseado no contexto, tá? Bom, pessoal, dando continuidade, né? Nós já criamos um template, criamos uma aplicação, um item e uma trigger. Agora nós vamos criar o quê? Um host para associar esse template neste host. Então eu vou aqui clicar em criar host, né? Primeiro menu hosts, configuração hosts. Criar host no canto superior direito. Nome do host, eu vou colocar aqui um nome, vamos colocar servidor servidor NOC, Network Operation Center. Vou colocar aqui servidor NOC também. Grupos. Vou escolher o grupo sem Linux, que é o que a gente já criou. Vamos associar ele a esse grupo. No caso, o agente Zabbix está, no caso, no localhost. Eu posso até pôr o IP aqui. Mas como a gente vai monitorar o próprio servidor, né? Se eu estivesse monitorando um outro servidor, eu colocaria o IP dele. Mas para evitar que, se o Linux, por exemplo, às vezes o Linux muda o IP, né? Às vezes o Linux, olha, ele muda o IP. O IP agora é 192.168.1.104, né? Aí eu vou ter que ficar mudando o IP aqui também. Então, para não ter problema, eu vou deixar aqui o localhost. E aqui é a porta DNS. Descrição eu vou colocar servidor Network Operation Center Zabbix, só para ter uma descrição ali. É sem proxy, ativo, adicionar. Pronto, adicionei o host, olha lá, servidor NOC, tá? De novo eu vou clicar nele, até foi um esquecimento meu, e vou clicar aqui em templates, olha, menu templates. Vou clicar no menu templates e vou inserir o nome do template associado. Isso. 103 Apache, atualizar. Então, a partir desse momento, o NOC recebeu uma aplicação, um item, uma trigger, de quem? Do template Apache. E se a gente for lá no template, a gente vai ver que em cima desse template 103 Apache tem um host, que é o nosso servidor NOC. Bom, a partir desse momento, o Zabbix já começa a coletar informações. Se eu vier aqui no host, ó, olha lá, eu consigo ter aqui o meu status como ativo, né? E o meu equipamento aí já começando a coletar informações do Zabbix. Bom, pessoal, um ponto muito importante é ficar verdinho aqui esse ZBX. Esse ZBX representa que o agente Zabbix está ativo, tá? Caso o agente Zabbix não fique verdinho, isso quer dizer que há problemas de configuração no confd, no conf do Zabbix, na pasta etc/Zabbix agente.conf. Mas se você instalou o Zabbix no servidor e você não precisou mudar o nome dele, alguma coisa assim, não tem problema. Depois de um tempo, coisa de alguns, talvez 1 minuto, 2 minutos, que foi o tempo que aconteceu aqui, o Zabbix já está ativo. A partir desse momento, então, o monitoramento já está acontecendo. Se eu vier aqui em dados recentes, por exemplo, né? Olha lá, o meu servidor NOC já está aqui obtendo informações de que o Apache está ativo. Tá ok? Agora nós vamos fazer isso tudo desde o começo, mas para monitorar o NTOP, né? Então a gente vai pegar aí um processo que já está ativo no nosso server, que é o NTOP, e vamos monitorar ele criando o template, criando o host, associando o host e tudo mais. Então eu vou fazer aqui o passo a passo
explicando rapidamente, porém, caso vocês tenham dúvida, volte lá na construção inicial, né? Ou pausem o vídeo aí. Bom, a primeira coisa então que a gente vai fazer é criar um template. Nós vamos criar um template. Esse template vai chamar 103 ntop ng. Nome visível não importa e tudo mais. E o grupo é o nosso grupo sem Linux. Então, eu vou colocar assim, ó, monitoramento ntop ng. Eu vou adicionar. Criei o template ntop ng. Então, eu vou vir aqui, pôr uma aplicação nele. Já está aqui associado ntop ng. Vou clicar aqui em criar a aplicação. Vou dar um nome para essa aplicação. ntop ng. Vou adicionar. Maravilha, então eu já tenho aqui um item, né, que está sendo monitorado, né, no caso aí no template do ntop ng, eu já tenho aqui uma aplicação, né, um item que foi inserido. Então eu vou vir aqui, vou criar o item. Eu vou dar um nome aqui para esse item. ntop ng disponibilidade. Agentes ABIX. Eu vou fazer uma chave aqui da mesma forma, né, proc num. Lembrando que depois a gente vai ter que mexer na macro. Unidades eu não preciso. Eu vou pegar um intervalo aqui de 10 segundos. Ou 5 segundos. Para ser rápido. Vou manter o histórico por 7 dias e 1 ano de estatísticas. A estatísticas é legal porque ele faz uma análise estatísticas do histórico, do log, e mostra a estatística, entendeu? Agora, em 7 dias eu consigo ter o dado bruto. Eu vou falar o nome de uma nova aplicação. ntop ng. Né? Ali já até tinha a aplicação específica. Espera aí que... Opa! Ele saiu aqui todos os templates. Vamos voltar aqui no ntop ng no item que a gente está construindo. Bom, vamos lá. O ntop já está aqui. Eu criei essa aplicação. Vou atualizar. Maravilha, atualizei. Só que agora tem a falha aqui da própria macro, né? Então eu vou no template de maneira global, vou vir em macro. ntop ng processo. Vou fechar a chave aqui da macro. E o valor, novamente, eu vou vir aqui no meu Linux. Vou digitar o comando sudo -ps -a maiúsculo. E vou achar que o meu ntop não apareceu, tá vendo? Porque eu tô com os ABIX serve. Então eu vou dar o comando pipe, que é aquela barrinha na vertical, sem ser inclinada, né? Pipe grep ntop. Ah lá, o processo do ntop. Chama ntop ng. Então eu vou colocar aqui que o valor é ntop ng, da maneira como tá lá. Tá? Feito isso, eu vou atualizar. E eu vou voltar aqui no item, né, novamente, e vou inserir. Ah, me desculpem, eu esqueci de copiar e colar, né? Muito importante para a gente não ter que ficar reescrevendo ou escrever errado. Vou vir no item, clicar aqui no item e vou colar aqui o ntop ng. Pessoal, escreveu errado não funciona, tá? Erro de case sensitive, maiúscula, minúscula. Tem que prestar muita atenção nisso. Vários erros acontecem assim. Ah, não está funcionando, professor. Você vai lá, a pessoa esqueceu o underline, a pessoa colocou letra minúscula, a pessoa... Sabe? Então, tem que prestar muita atenção nisso, senão ele não acha macro. É simples, né? É uma macro, é um ponteiro. Esse ponteiro tem que estar exatamente igual.
tá? Atualizar. Agora que eu já criei o template, criei o item, eu vou criar uma trigger. Essa trigger associada a esse template do NTOP. Vou dar um nome, ó. O NTOP caiu, por exemplo. Desastre? Nem tanto. Vou pôr média, assim, né? Ou atenção. Vai ser um sinal de atenção. A expressão é a mesma coisa que a gente fez do Apache. Proc num, NTOP, proc num. Olha lá. Inserir a mesma coisa. Então ele vai ficar pesquisando lá o NTOP por 5 segundos. Quando der 1, tá normal. Quando der 0, ele avisa atenção e avisa que o NTOP caiu, tá? Adicionar. Feito. Olha lá, chegou o NTOP aqui. E agora a gente vai associar esse template no host que já existe. Eu vou vir aqui no host. Vou clicar aqui no servidor NOC. Vou vir aqui em templates. NTOP. Olha lá. Atualizar. Pronto. Nesse momento, o template, ó, ele já está com o Apache e com o NTOP, ó. Se quiser até aqui voltar para ver, você pode clicar aqui no... Ah lá, os dois. Né? E eu posso desassociar ainda. Então, a partir desse momento, o meu host já começa a coletar informações do NTOP. Quer ver que interessante? Como o Apache, não dá para testar o Apache, porque o Apache, os Zabbix precisa do Apache para rodar. Se eu derrubo o Apache, eu simplesmente derrubo os Zabbix, né? E eu não tenho como monitorar. Agora com o NTOP já dá. Olha só que interessante. Eu vou vir aqui em monitoramento. Dados recentes. Vou esperar ele coletar o NTOP, né? Ele está aqui esperando aqui a questão da atualização. Vou esperar um pouco aqui ele atualizar. Ah lá, ele já atualizou o NTOP, certo? 1. Tá? Eu vou vir aqui então. Sudo system ctl espaço NTOP stop NTOP service. Eu vou matar o serviço do NTOP aqui. Vamos aguardar aí o processo de stop do NTOP. Pronto. O NTOP parou. Vamos olhar aqui se a minha resposta já vai acontecer a cada 5 segundos. Pronto. Olha lá. Nesse momento foi gerada uma trigger e foi dado um aviso. Olha lá. O NTOP caiu, ó. Perceberam? Agora eu vou fazer o quê? Vou levantar o NTOP. Vou dar um start nele. Enter. Vamos olhar. Cada 5 segundos, né? Só fez se foi. Ah, já foi já. Até que não atualizou aqui o nosso dashboard. Mas vamos lá. Pronto. A trigger já sumiu dali. Né? O aviso de trigger já sumiu dali. Tá ok? Agora a gente vai aí aumentar essa capacidade do nosso processo de monitoramento. Então a gente vai voltar lá no template, configuração, vai voltar lá no template e a gente vai potencializar o Apache. A gente vai pôr mais um item no Apache aqui. Vamos clicar aqui em item. Vou clicar aqui em criar item. Vou colocar assim, ó, Apache tempo disponível. Agentes Zabbix, vou selecionar aqui o Uptime. System Uptime, ele não precisa de chave nenhuma. Eu vou colocar aqui numérico sem sinais, a unidade Uptime, para que ele mostre para mim o tempo.
vou deixar aqui esse uptime também, vou pôr 5 segundos, que é pra gente poder ver a coisa acontecer, né, gente? Aqui eu vou pôr também 7 dias. E vou dar um adicionar. Bom, então, no caso aqui do Apache, eu já tenho 2 itens, olha. Eu tenho o Apache disponibilidade e o Apache tempo disponível. Agora eu vou criar um outro. Criar item. Vou colocar aqui Apache consumo de memória. Bom, consumo de memória. Eu vou colocar aqui consumo de memória total, certo? Vou colocar aqui selecionar a chave. O item é o do próprio agente Zabbix VM Memory. VM Memory Size. Olha lá, ele mostra o tamanho da memória em bytes ou percentual relativo total. Retorna inteiro para bytes, número fracionado para percentual. Então eu vou colocar aqui. E o mode eu posso pôr o total no caso. Total, por exemplo. Unidades é em byte, né? Como a gente leu. É em byte. Eu vou colocar aqui que a atualização também 5 segundos para poder ter uma atualização boa, né? E vou criar uma aplicação aqui que é memória. Só para a gente ter uma ordem aí. Pronto. Então, nesse caso, nós temos no template aqui agora 3 itens no Apache. Consumo memória total. Eu vou criar um outro item. Criar item. Eu vou colocar consumo memória livre, free, né? Chave. Ele já está na memória aqui a chave, né? Ah lá, eu vou colocar free, memória livre. Unidade também bytes, 5 segundos. Selecionar a aplicação memória. Adicionar. Nesse momento, então, eu já construí esses itens aqui, né, do Apache. Agora a gente... tá faltando só para deixar o tempo, ó, uptime. Vamos associar ele ao Apache, né? Pronto, lá tá associadinho, organizado. Agora eu vim em monitoramento. Dados recentes. Olha lá. Nesse momento, então, o Apache ele já começa a ter ali. No caso do servidor NOC, né? Memória, lá, consumo de memória total 981 MB. Memória livre 72.43. Eu já tenho essa característica aqui referente a isso. Então, olha só, eu acrescentei os itens já vieram para o NOC. Tá vendo? Eles já estão associados ao NOC. Então, o servidor NOC está monitorando o NTOP. Eu posso também criar, por exemplo, a memória, o consumo da memória para o NTOP, mas aqui já é o geral, né, do Apache, da máquina como geral. Eu já posso ter também o tempo de disponibilidade, olha lá. Se eu atualizar aqui, né, ele tem as alterações. Último valor, minuto e 14:49, por cada 5 segundos, né? Olha lá, e 59, tá? No caso do host aqui também, eu não tenho nenhum gráfico montado, né?
referente aí ao servidor NOC. Mas eu posso também. Ou eu posso criar esse gráfico no template. Eu venho aqui, construo o gráfico, olha. Criar gráfico. Nome do gráfico, vou colocar aqui disponibilidade. Ntop NG. Largura, tipo do gráfico, vou colocar aqui normal, que é de linha, né? Gráfico de linha. Calculado. E o itens, eu tenho que associar ele a um item. Então, eu vou colocar aqui o item do Ntop. Aqui no caso tá o Apache 3, né? Porque eu cliquei lá no Apache 3, então eu vou colocar o... Desculpa, eu fiz aqui um erro. Na verdade, a disponibilidade do Apache. Apache. E vou colocar aqui o processo. Selecionar. Adicionar. Então, adicionei um gráfico, aquela corzinha laranja. Vou adicionar outro gráfico. Vou colocar aqui, ó. Consumo de memória total. Normal também. Vou colocar dessa vez um gráfico de pizza. Vou adicionar aqui memória total do Apache, selecionar, adiciono. E eu consigo... Ah, aqui é muito interessante também, porque eu consigo criar aqui o livre, olha. Eu consigo inserir aqui o livre, vou colocar total mais livre. E eu mudo aqui a cor. Vamos pôr aqui que o livre é verdinho. E o total é vermelho. Atualizar. Pronto. Agora eu vou vir aqui e vou criar um outro gráfico. Mas para isso eu preciso mudar aqui o meu item. Ntop. 103. Top NG. Não está selecionando. Para pesquisa. Grupo de hosts. Aqui. Top NG. Bom, se caso não aparecer aqui, a gente volta aqui no template. Vamos lá no Ntop e criar gráficos para o Ntop. Criar gráficos. Ntop, disponibilidade Ntop. Um gráfico para disponibilidade, um normal. Vou adicionar aqui o processo do Ntop, selecionar. E vou pôr uma cor aqui, vamos pôr uma cor mais chamativa, uma cor amarela, essa cor aqui. Adicionar. Pronto. Agora eu venho aqui no monitoramento. Dados recentes. Tá ali, já está coletando os dados. Vamos então aqui nos hosts. Pronto. No caso do NOC, eu tenho 3 gráficos. Olha lá. Bom, olha que interessante. O Ntop ele já mostrou aqui uma queda, né? Uma queda de operação. Vamos então simular essa queda. Ó. Stop serviço do Ntop. Simulei a queda. Pronto. Olha lá, a gente vai ver que daqui 5 segundos eu vou ter já um movimento na disponibilidade do Ntop. Aqui embaixo, desculpa que tá aqui embaixo, ó. Olha lá, o Ntop já caiu. Tá? Então ele estava funcionando, ele caiu naquela primeira simulação que a gente fez. Aí ele voltou a funcionar e agora ele caiu de novo. Agora eu vou ligar ele. Liguei o Ntop. Esperar os 5 segundos. Olha lá, voltou o Ntop. Tá? A mesma coisa com consumo de memória. Olha aqui a quantidade de memória livre e a quantidade de memória consumida do nosso Apache. Ele consegue transformar isso num gráfico de pizza, onde a gente consegue ter o valor
ocupado de memória, eu deixei 1 GB, né, para o meu computador, e eu consigo ter o valor aqui. Vamos ver se mais ou menos bate, ó. Comando top mostra pra gente o consumo de memória. Olha lá, realmente bate, olha, a memória aqui em cima, né, ó, olha, tá aqui na frente do mouse, ó, MIB main 981.3 e a livre 60. Basicamente a gente tem a real aí, a apresentação pelos ABICs com relação ao consumo de memória dos ABICs, né, no caso do Apache, né. Eu posso também ver aí esse no caso da máquina como um todo, tá? Eu pus ali o nome do Apache porque eu incluí, mas nada impede de você, por exemplo, criar um template do hardware, né? E pegar processador, pegar coisas gerais, tá? Muito bem, então terminamos aqui a nossa aula dos ABICs de configuração. Na próxima aula nós vamos ver aí o agentes ABICs, né? A gente vai monitorar o nosso notebook Windows, por exemplo. Então não percam aí. E é uma sequência desta aula, tá? Então, nos vemos depois.